Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui reunidos novamente para estudarmos as novas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estaremos estudando a respeito dos reis de Israel e dos profetas, né? Os homens de Deus que atuaram na pregação da palavra de Deus no tempo antigo. E os reis que conduziram o povo de Israel após o período dos juízes. E a finalidade desse estudo é extrairmos grandes lições, preciosas lições desse período fantástico do povo de Israel. Um período de muita prosperidade, um período de muita evolução como povo, como nação, mas também de muitos desafios e de muitas experiências com dificuldades. Eu tenho certeza que será um trimestre abençoador e que seremos enriquecidos com as lições que iremos estudar nesse período. A primeira lição: haverá um rei, haverá sobre nós um rei. É a primeira lição. E o autor ele nos convida a que possamos fazer essa viagem ao tempo antigo, né? Ao tempo que é tão precioso, né? Que está registrado lá no Antigo Testamento, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e nos livros de 1º e 2º Crônicas. Esses são os livros que nós estaremos estudando esse trimestre, né? As lições que nós estamos estudando esse trimestre, elas estão todas relacionadas com os relatos que constam destes livros. Sem dúvida, serão momentos de muita reflexão sobre a palavra de Deus e de muito aprendizado a respeito do que esses livros têm para nos ensinar. Ok? Esses livros eles estão divididos em seções, seções que contam períodos, ciclos dessa história, né? A primeira seção nós vamos refletir sobre o tempo da monarquia. Na segunda seção nós vamos estudar sobre o reino dividido. Como disse, houve um crescimento de Israel como nação, um tempo de prosperidade, mas depois veio um tempo de dificuldades, um tempo de aflição, um tempo de descontrole, um tempo de divisão entre o reino, entre a nação de Israel. E na terceira sessão nós estudaremos sobre o ministério profético, aqueles homens de Deus que traziam a mensagem de Deus para os reis, para o povo, que alertavam os reis a respeito dos seus pecados, que traziam a visão dos pecados do povo, a fim de que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse sempre para a guarda, estar sempre sob a proteção de Deus, sob o cuidado de Deus. A quarta sessão ela traz a queda de Jerusalém e a volta do cativeiro babilônico, ou seja, nós vamos estudar de uma maneira geral, a partir da existência da monarquia, final do período dos juízes, até a saída do exílio do povo de Israel da Babilônia. Sabendo que Israel passou cerca de 70 anos, aproximadamente ali, cativo na Babilônia, né? E posterior a isso, o povo conseguiu retornar, não da mesma maneira, não com a mesma imponência, não com o mesmo vigor da monarquia nos tempos de Saul, nos tempos de Davi, mas conseguiram retomar a existência como povo de Deus e conseguiram voltar ali para a cidade de Jerusalém. Primeiro ponto da nossa revista, primeiro ponto do nosso estudo é que nós vamos conhecer um pouco a respeito dos autores
e datas dos livros dos Reis e de Crônicas. Né? Esses são livros centrais. Segundo muitos estudiosos, os livros que compõem 1º Reis, 2º Reis, eles são, na verdade, uma continuidade dos livros de 1º e 2º Samuel. O livro, ele sai lá, parte lá do período dos juízes. Samuel foi o último juiz de Israel, né? O período do juiz. O juiz, ele tinha uma função de organizar o povo, ele tinha uma função de oferecer sacrifício, ele era uma espécie de sacerdote com posição de juiz, né? Samuel, ele tinha essa... Ele não era o sacerdote, claro, o sacerdote era Eli nessa época, mas ele tinha a função de julgar o povo, de orientar o povo como se conduzir diante de Deus, e tinha assim também uma função profética, né? Ele, além de conduzir o povo politicamente falando, juridicamente falando, politicamente falando, ele também tinha assim essa missão de trazer o recado de Deus para o povo, para os reis. Ele é responsável direto por essa transição, né, de reis, né? Ele é responsável por transmitir a escolha de Saul para ser rei de Israel através da vontade de Deus, e posteriormente ele também é escolhido por Deus para ungir Davi rei no lugar de Saul. Ele também teve a dura missão de comunicar a Saul que Saul estava perdendo a sua posição de rei no coração de Deus. Ele também teve essa tarefa difícil. Saul não era uma pessoa muito fácil, Saul não era uma pessoa muito tranquila, Saul era uma pessoa um pouco assim, muito agitada, muito perturbada, muito senhor de si, e essa não era uma tarefa fácil para Samuel, mas ele respeitava muito Samuel, e Samuel, ele foi comunicar que ele tinha sido escolhido rei. Posteriormente também ele comunica a Saul que ele tinha perdido o lugar no coração de Deus, que o lugar do coração de Deus não era mais dele, mas de Davi, o seu substituto. Como dito, né, ele foi o último juiz de Israel. E o autor, ou autores do livro, né, que precisa ser observado, que os episódios que estão contidos nos livros, eles acontecem num período histórico de aproximadamente 400 anos. Desse modo, seria impossível que apenas um autor descrevesse tudo, que apenas um autor contasse toda a história que está descrita ali naqueles livros, né? Seria impossível que um autor, durante 400 anos, escrevesse todos aqueles livros, né? A Bíblia ela não foi escrita por um único autor de uma única vez, ela foi escrita durante um período de aproximadamente 1500 anos, salvo algum engano, salvo a minha memória esteja me traindo. A Bíblia ela foi escrita em média num período de 1500 anos. Então, o período contido, né, que não é uma preocupação, é preciso observar isso muito claramente, não é uma preocupação do texto bíblico dar uma cronologia exata na sequência que os fatos ocorrem, ok? É preciso ficar muito claro. A preocupação é expor o seu conteúdo, exprimir o seu conteúdo, a fim de que possamos extrair desse conteúdo lições práticas que possam ser contextualizadas e aplicadas ao nosso dia a dia cristão. Muitas das vezes a gente fica apegado a questões como cronologia, como sequência das ocorrências, daquilo que ocorre, né, do ocorrido, da história. A gente fica preocupado com essa cronologia e deixa de perceber aquilo que verdadeiramente nos interessa, que é exatamente o quê? É aquilo que foi extraído do texto com a finalidade de trazer preciosas lições para nós, a fim de que possamos aplicar na nossa vida cristã e estar ali bem próximo daquilo que vem ser a vontade de Deus, ok? É isso aí,
precisa ficar muito interessante. Então, a gente precisa entender que num período de 400 anos seria impossível que aqueles livros tivessem um único autor. A tradição judaica atribui ao profeta Jeremias a autoria dos livros, ou pelo menos uma parte deles, né? E outros ainda atribuem essa escrita a Esdras, a Neemias, né? Pessoas que teriam ali escrito no período do cativeiro da Babilônia. Se eu não me engano, também fala aqui do profeta Isaías. Por isso, os livros de crônicas, eles foram menos conhecidos, né? Foram menos, eles foram concluídos ali, os livros das crônicas dos reis, posterior ali ao cativeiro babilônico. O texto de 2 Crônicas 36, de 22 e 23, ele narra o édito do rei Ciro, autorizando a volta dos cativos ali e a reconstrução do templo em Jerusalém. Ok? E a estrutura desses livros? Como que é a estrutura desses livros? Nós vimos que a monarquia ela se instaura ali num período de fim, de transição entre os juízes, a época dos juízes, né? Samuel tem um papel importante como último juiz de Israel, ele tem um papel importante ali nessa transição, e aí vem a monarquia, é instaurada a monarquia ali através de Samuel, Saul passa a ser rei, depois vem o rei Davi e outros reis posteriormente a Davi, que é Salomão e uma série de outros reis, e esses livros eles foram escritos aproximadamente num período de 400 anos, obviamente não por um único autor. Alguns estudiosos atribuem esses livros ao profeta Jeremias, não na sua totalidade, mas parte dele, outros ao Esdras, e também ao profeta Isaías, em algum momento, e ainda algum outro autor desconhecido que estivera lá cativo na Babilônia. E a estrutura desses livros? Existem, em relação à estrutura, composição dos livros dos reis e das crônicas, podemos perceber, apesar das muitas semelhanças, que existem distorções, existem divergências assim no conteúdo, na estrutura. Nos livros dos reis há um acerto maior nos aspectos políticos do reinado de Salomão e nos reinos divididos. Essa é uma das distorções que nós encontramos. A segunda distorção é a ênfase marcante no livro dos reis a respeito dos mistérios do profeta Elias e Eliseu. Há no livro dos reis assim um grande destaque, né? Há um livro dos reis, um grande destaque ali para o ministério profético de Elias e de Eliseu. A terceira é encontrado um relato mais detalhado sobre as tribos do Reino do Norte. As tribos do Reino do Norte. A gente vai entender mais na frente essa questão de Reino do Sul e Reino do Norte. Acredito que na segunda lição a gente já consiga aí obter alguma informação a respeito dessa dissensão, né? A gente está aqui passando uma visão geral, uma visão mais
abrangente do que vai ser o nosso estudo nesse período, né? nesse tempo, nesse trimestre, e a gente vai ver isso mais detalhadamente, passo a passo, a criação da monarquia, os reinos, o ministério profético, de maneira mais abrangente, de maneira mais, particular, né? Dado as suas devidas importâncias. No livro das Crônicas dos Reis, ele tem como objetivo evidenciar a casa de Davi como rei. Davi, ele é uma pessoa assim, ele é considerado o maior rei de Israel, e na verdade, se nós formos observar a geografia bíblica da época, Davi estendeu muito o reino que Saul havia começado, né? Que Saul havia expandido. E Davi, ele teve sim muitas vitórias, muitas conquistas, e ele foi um rei muito próspero para o povo de Israel, muito querido do povo de Israel. Davi era tão querido que ele até hoje ele é evidenciado no meio judeu como sendo o maior rei de Israel. Ele não foi o primeiro, mas ele tem essa proeminência, ele tem essa importância no contexto da monarquia de Israel. Quando a gente vai ver isso, quando a gente estuda isso, a gente percebe, né? Davi é visto assim como uma dinastia escolhida por Deus para governar o seu povo. A primeira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 10 de 1 Crônicas, narra a linha genealógica que desce desde Adão até Davi. A segunda sessão, do capítulo 11 até o final do primeiro livro, 1 Crônicas, tá? Desculpa que eu me perdi aqui, com licença. A segunda sessão do capítulo, que é do 11 até o final do primeiro livro, narra o final do reinado de Saul até o final do reinado de Davi. A terceira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 9 do segundo livro, narra o reinado de Salomão. Por fim, a quarta sessão, que começa no capítulo 10 do segundo livro até o final do segundo livro, narra o reino dividido, a queda de Jerusalém e o retorno do exílio. Ok? Essa é a estrutura dos livros que nós vamos estudar nesse período. Com licença. E o que podemos aprender nos livros dos Reis e das Crônicas? Primeiro, como podemos aprender com os erros e acertos do passado. É a primeira lição, né? Diz que quem não consegue enxergar os erros do passado volta a cometê-los no presente, ou seja, quem não conhece a história e os erros do passado comete-os no presente novamente. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender, ok? A história de Israel, ela é uma sucessão de acertos e erros, de sucesso e de fracasso. Nós precisamos conhecer, aquele povo precisava conhecer o seu passado para que ele pudesse não cometer os mesmos erros. Como eles desconheciam os erros do passado, eles voltavam a replicar sempre no seu presente esses erros. Nós devemos tomar cuidado para que nós precisamos conhecer a história da igreja, a história do cristianismo, de maneira que a sua relação com o reino de Deus produza frutos bons no futuro, certo? A segunda lição é aprender a respeito da humildade e do temor do Senhor. É aprender que a humildade e o temor do Senhor, ela nos garante o quê? Nos garante prosperidade. A humildade, ela nos garante
prosperidade e sucesso, mas também ela é o sucesso também, ele é a prosperidade, eles podem vir como orgulho e soberba que precedem o quê? A queda, tá? O que aconteceu com Saul, quando você vai ler o livro de Samuel, você vai perceber que Saul era uma pessoa que ficou tomada, né, pelo poder, e ele entendeu que, sendo revestido ele pelo poder, ele tinha uma autoridade semelhante de Deus. E aí ele começou a julgar, que era o papel de Samuel, ele começou a oferecer sacrifício, que era o papel do sacerdote, ele começou a se justificar de todos os seus erros e agir de maneira equivocada, o que trouxe a ira de Deus sobre ele e a reprovação de Deus, a fim de que ele fosse substituído pelo rei Davi. Outra coisa que podemos aprender nesses livros é que Deus estará sempre do nosso lado, Deus sempre estará conosco. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, não importa quão complicada possa ser a vida, Deus sempre está ao nosso lado, Deus sempre está conduzindo a nossa vida, Deus sempre está trazendo vitórias. Não importa quais erros tenhamos cometidos ou os contratempos que venhamos a enfrentar, seja como for, Deus está sempre conosco. Deus continuou com aquele povo pacientemente conduzindo aquele povo rebelde, mas ele continuou conduzindo o povo. É uma lição que nós devemos tirar. Uma outra lição que precisamos tirar desses livros, o aprendizado, é que Deus é o Senhor de tudo. Ele é o verdadeiro Senhor de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive da história. É Ele quem governa sobre tudo. Tudo está debaixo da vontade e do poder de Deus. Nada se furta à vontade e o poder de Deus. Seja a vontade objetiva de Deus, seja a vontade permissiva de Deus. Seja como for, tudo está debaixo da vontade de Deus, porque Ele é soberano e tem controle de tudo, absolutamente tudo. E quando nós acompanhamos a história de Israel, quando nós observamos a história de Israel, nós vemos o quê? Nós vemos essa ação de Deus sendo empregada para que a gente observe que Deus, Ele nunca nos abandona, mas Ele é soberano em todo o tempo. Concluindo, meus queridos, quem está ao nosso lado é o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, refletir sobre esses livros, sobre reis e crônicas, é constatar que nós temos um rei, um soberano da casa de Davi, que reina e reinará para todo sempre. Portanto, nas próximas lições, como diz aqui o autor, nas próximas lições, nós vamos aprender um pouco mais sobre a história dos reis de Israel e aplicar essas lições que ele nos ensina às nossas vidas e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, não é? Antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, não é? O campo Pensar e Agir da nossa revista. Se você não tem nossa revista, você pode baixar ela na página da Convenção Fluminense, a revista Palavra e Vida. Você pode fazer isso aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode, lá você vai encontrar um link para você obter a revista, para acompanhar os nossos estudos, para que você possa ali também fazer a leitura da semana e observar tudo aquilo que é falado através das lições. Você também pode estar aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. Você que não é membro da igreja, mas que deseja estar conosco, nós temos uma EBD presencial todos os domingos, a partir das 9 horas. Será uma alegria imensa tê-lo conosco. E também você pode aí se inscrever no nosso canal aí no YouTube,
ativar o sininho para que você receba as notificações aí das nossas programações ao vivo e também dos novos vídeos que nós estaremos lançando aí para você. Pode nos acompanhar no Instagram, né, @cibcabofrio, e também no Facebook, ok? Você pode estar aí conosco todo esse tempo aí. E se você é daqui de Cabo Frio da região, você pode vir aqui, estar conosco nas nossas celebrações. Nós estamos aqui situados na rua Eupídio Barbosa Guimarães, número 59, aqui no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. Tá ok? E será uma alegria estar com você, junto conosco, celebrando a Deus com alegria no coração. Eu quero deixar para você pensar, como você enxerga o agir de Deus na história? Você acredita que Deus é o Senhor da história? Você acredita que Deus tem controle sobre a história e que pode mudar a história de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua percepção e os seus propósitos? De que forma os livros dos reis e das crônicas marcaram a sua vida? Você já leu esses livros? Você já foi impactado pelas verdades e as histórias que estão contidas neste livro? Você já foi impactado por isso? Você já teve o prazer de ler esses livros? É possível ver o agir de Deus em suas decisões? Quando você decide alguma coisa, quando você quer realizar alguma coisa na sua vida, quando você quer fazer alguma coisa, você precisa tomar uma decisão a respeito disso, você precisa tomar uma decisão a respeito disso. Deus é visto, a vontade de Deus é vista através da sua vida, das suas decisões. Isso é para a gente pensar, para a gente refletir se nossa vida ela está refletindo o testemunho da graça e do poder de Deus. Ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Foi muito bom estar com você nesse tempo. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado, porque com certeza nós fomos já abençoados pela sua vida. Um grande abraço, nos vemos aqui no próximo domingo, se Deus quiser, para estudarmos um pouco mais do nosso livro dos Reis e de Crônicas, através das nossas lições da Escola Bíblica Dominical.